Fala galera, beleza? Mais uma galera. sequência de entrevista aqui. E hoje eu tô aqui com o presidente, nosso presidente aqui da Refriplay, Rafael Macari, gente boa. Boa tarde. Só que é o seguinte, presidente, hoje a entrevista não vai ser com você não. Ah, não? Não, hoje vai ser a entrevista com o mestre da refrigeração. E quem que é o mestre? Deixa eu saber. Mestre Luiz Raposo. Aê! Valeu, Raposo! 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 Respeita a minha história, bora, Raposo! Respeita a minha história! Só não vai chorar, viu? Não, só não vai chorar. Quase agora. Galera, eu tô aqui hoje com o mestre Luiz Raposo. Luiz Raposo, o que ele faz parte já do Refriplay. Desde o início do projeto ele sempre acreditou muito, sempre divulgou. A galera não tava nem ligando pra Refriplay, ele tava igual um maluco divulgando lá no WhatsApp. Foi expulso de um monte de grupo porque era chato com a publicação de WhatsApp. E cara, é um cara que se dedicou, se não igual, bem próximo do Rafael, do Danilo, e eu acho que isso aí tem que ser reconhecido de uma maneira bem bacana. É um cara que respira refrigeração, então acho que foi isso que fez acontecer essa química aí com esse cara de gostar dessa área, entendeu? Então eu quis fazer com ele porque é a nossa profissão, cara, é o nosso papel na sociedade e a gente quer fazer isso com todo o prazer do mundo, ajudar as pessoas, e eu acho que a gente está no mesmo intuito. Certo, Raposão? Seja bem-vindo aí. Não vai chorar não, hein, cara. Cara, é o seguinte, a vida é muito difícil para quem tá desse lado do refrigerista, né? A gente não tem amparo, a gente não tem apoio dos companheiros, muita coisa. Mas eu queria saber, Luizão, como é que você começou nessa estrada da refrigeração? Qual foi a sua história aí? A gente já botou até um cartão de memória ali para gravar você falando. Porque tu fala pra caramba. Pode falar então? Pode falar, fala alto pra galera aí te conhecer, quem é você, como é que você começou. Luiz Raposo, eu tenho 51 anos de idade e 51 anos de refrigeração. Nasci no segmento. Nasci. Digo isso porque meu pai iniciou no segmento e quando eu nasci. E pra mim, refrigeração, eu tenho uma história meio bizarra com o segmento, porque eu me formei em 1985, técnico em refrigeração e ar-condicionado. Aonde? Na verdade, mecânico de refrigeração e ar-condicionado na época, o conteúdo era para mecânico de refrigeração e ar-condicionado. Então me formei no Senai Oscar Rodrigues Alves, que era a nossa referência de São Paulo. Qual ano isso? 1985. 85, no dia. Eu nasci em 85. Eu ingressei em 84. Então foi um ano e meio de semi-internato, 8 horas por dia. E eu posso dizer a vocês que para mim foi muito gratificante. Raposão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha hoje, para essa galera que está começando, muita gente que está começando vem buscar esses vídeos para saber como é. Você acha que hoje tem como uma pessoa ser bem sucedida na refrigeração sem qualificação inicial, por exemplo, sem um curso inicial? De forma alguma. Eu acho difícil também. Você acha que o caminho é de fato esse, a qualificação? Qualificação, eu vou dizer até por quê. Porque eu acho que é uma das poucas profissões que o cara tem que ter embasamento em muitos fundamentos. Nossa profissão, ela tem fundamentos de química, ela tem fundamentos de física, ela tem fundamento em elétrica, em mecânica, Matemática. Hoje mecatrônica, principalmente a matemática, lógico. Na época no Senai a gente tinha embasamento em matemática, era muito forte o embasamento. Então eu acho que o camarada, para estar em refrigeração, ele tem que ser eclético mesmo. Ele tem que explorar todo o fundamento para poder progredir mesmo no setor. O que você acha hoje que é a maior dificuldade do mercado? Você que acompanhou, você já está no segmento há mais, nasceu na refrigeração. Qual é a maior dificuldade que você vê hoje no mercado? Ou assim, você que já acompanhou tudo isso, o que você hoje acha que é uma pedra no caminho do refrigerista hoje? A falta de apoio das principais instituições nossas, não vou citar aqui, mas instituições antigas. Eu acho que o que está faltando exatamente é um intercâmbio maior. Sim. Hoje nós temos a rede social. A rede social é uma tremenda ferramenta de intercâmbio, mas ainda falta um fator importante, eu acredito,
pouco mais de humildade. Sim. Entendeu? Isso você pega na base, na base da plataforma até o topo dela. Estou falando de profissionais do campo operacional. Vamos falar de outros setores. Operacional, o técnico mesmo de campo, aquele técnico de campo, aquele que é aspirante a técnico, está entrando no mercado. Esse cara precisa de apoio. Sim. Né? E hoje, o que eu estou vendo hoje como apoio, com esse período, com essa trajetória? Que a rede social está vindo exatamente para dar esse apoio. Ela está preenchendo uma lacuna que determinadas entidades deveriam estar atuando. Ela preenche essa lacuna. E ela vem por vontade própria. Né? Não tem nenhum incentivo e nenhum apoio, ela vem pela vontade própria. Sem nenhum apoio financeiro, sem nenhum apoio interesse comercial, nada. É um apoio próprio, é um apoio do refrigerista. Um apoio que o próprio refrigerista está se reinventando e ajudando. De pessoas novas que estão inseridas no segmento já tem 6 anos, 7 anos, que tomaram carregam essa bandeira agora, tomaram essa causa para si e estão, de alguma forma, tentando colaborar e reverter um pouco esse quadro. É um quadro, para uma profissão do nosso nível, é um quadro que nos 30 anos que eu venho percorrendo essa jornada, eu vejo que não mudou. Então, o que eu enxergo aí? Uma certa apatia, realmente, dos órgãos que deveriam atuar conosco, né? Em conjunto com o governo, buscar realmente soluções e leis reguladoras para nos ajudar e nos situar dentro do mercado, como existe na Europa, né? Sim. Então, essa associação que deveria levar a voz, levantar a voz e buscar as soluções juntamente os órgãos pertinentes do governo, ela não está fazendo esse papel, não para o operacional. Ou seja, o operacional não tem benefício nenhum com o que hoje tem de ou sindicato ou algum tipo de associação. Não tem nenhum benefício. A gente vê aí, o Carlos, o Jones é de Rondônia, tem um pessoal de Roraima, de Sergipe. Esse pessoal fica lá de mãos atadas, só contando com o conteúdo da internet, e às vezes pega um conteúdo que não tem uma procedência, pega uma galera com boa vontade até, mas a galera às vezes tem a boa vontade, mas não tem aquela teoria que deveria, diferente de repente de um palestrante de uma grande fabricante, onde eu acho que essas instituições deveriam se unir e tentar qualificar o Norte, o Nordeste, a região Centro-Oeste, muito carente. Eu morei no Nordeste 7 anos, então eu tenho uma experiência minha de vida no Nordeste em relação à nossa profissão. Em locais, eu estive no Ceará, vivi 7 anos no estado do Ceará, e você vê o quanto sofre a classe. Não vai falar de um técnico especificamente, mas a classe refrigerista lá por falta de apoio. Você acha, Raposão, que a Refriplay pode ajudar em alguma coisa nisso? Tenho certeza absoluta. Por quê? Cara, eu vou ser bem sincero com você. Nesses 33 anos, ao que eu associo a Refriplay hoje? Eu associo a Refriplay a uma memória que eu tenho ligada a um profissional do segmento que conquistou o espaço dele, fazendo esse trabalho de disseminação de conhecimento, da boa prática, presencial, sem nenhuma ferramenta de rede social. O nome desse cidadão, que foi meu padrinho desde o princípio, eu digo que foi mais meu pai do que meu padrinho na profissão. O nome dele é Paulo Pena de Neolândia. Ele é, para mim, a maior referência nesse sentido. Do camarada que levou aos técnicos que não tinham nada, nenhuma informação. Você estava me falando ontem que ele trouxe alguns fabricantes de fluido refrigerante para cá, foi isso mesmo? Não digo fabricante, isso foi meu pai. Ah, foi o seu pai, depois, né? Isso depois da conseguiu trazer, por exemplo... Conseguiu trazer a Forane para o Brasil, trouxe a Forane para o Brasil em 1997. Ele trouxe a Forane para o Brasil, foi para a França, na Elf, e trouxe a Forane, que até então ele estava... Meu pai foi gerente da Rex do Brasil, com uma bandeira do Frigem durante 30 anos. Depois, Frigem era um fluido refrigerante, para quem sabe, né? Isso. Existiam quantos fluidos refrigerantes? Freon e Frigem. Exatamente. E o seu pai trabalhava na Frigem. Na Frigem. Ele começou o processo, na verdade, ele iniciou todo o processo e depois encerrou todo o processo em 95, quando a Rex se retirou do mercado e deu espaço, então, aí total do POM e a possibilidade de novos importadores. Estava havendo uma abertura de mercado na época e os importadores estavam chegando. Né? Os gases de fora estavam com essa abertura. E aí foi essa colaboração, um gás de qualidade, através de uma importadora, um trabalho sério,
com um currículo e um prestígio de 30 anos, né, buscando o espaço no mercado. Agora, em relação ao Paulo, eu digo isso para vocês por quê? Porque o patrimônio que o Paulo deixou no nosso segmento, o patrimônio que ele deixou é impagável. Todos os que são da época e que assistiram e que testemunharam o trabalho dele, eu sou até duvidoso para falar, porque eu tenho um elo de relacionamento de amor mesmo. Ele trabalhava pessoa, com mas treinamento, disseminação. Sim, Ou senhor. seja, esse trabalho que a gente está tentando fazer hoje, Isso. numa época lá atrás, onde ele tinha muito maior restrição, pouco investimento. Exato. E a restrição maior, acredito eu, que seria do próprio instalador, que não aceitava nenhum tipo de opinião. Acredito que era uma coisa muito mais difícil. Você nem tinha split naquela época, nós tínhamos só a CJ, né? A Não CJ a gente existia. estava E as falando. centrais, né? A gente estava falando da CJ, tinha o Consul 2514, o Springer Eu Admiral, trabalhei. Springer Royal 100, o John também comentou, mas qual, John? Philco Ford. Philco Ford, GE Caixote, GE Caixote. Central Compact. Todos eu vim no Senai e depois no campo trabalhei. Pô, legal. Trabalhei 2 anos no autorizado Springer. Como que você vê o cenário daqui a 5 anos, mais ou menos, Luizão? Olha, cara, no que depender do meu trabalho, esse cenário vai ter que mudar de alguma forma. Porque nesses 30 anos eu vi muito pouca ação resultando Em resultado. em êxito. Que beneficiasse de alguma forma a classe. Que beneficie o técnico de alguma forma. E tem como beneficiar, porque é o seguinte, geralmente eles não beneficiam porque não fazendo nenhuma ação lucram mais, botam mais dinheiro no bolso. Cara, uma coisa que entra na minha cabeça, tem como botar dinheiro no bolso fazendo. Tem como ter parcerias, ter contratos, ter divulgação fazendo, ajudando. Eu acho que tem que acabar um pouco esse negócio dessa crença limitante ortodoxa dessas instituições nossas, que são do nosso segmento, e aquela posição de achar, determinado fulano acabou de chegar no segmento e já quer entrar pela porta da frente. Primeiro, eu acho que essa frase feita, entrar pela porta da frente, no nosso segmento de refrigeração no Brasil hoje, ele tem a porta escancarada para a introdução. Porque nunca foi feito nada, né? É uma mãe adotiva de toda pessoa hoje que está desempregada ou que sai de uma determinada, que se desconecta de alguma profissão por algum motivo, seja ele qual for, e tem uma oportunidade de se introduzir dentro do nosso segmento e a partir daí então ele começar a conhecer e se interessar pelo segmento. O que eu acho é o seguinte, nós estamos muito ainda na superfície. A profissão refrigeração e ar-condicionado, ou nem ar com climatização, o setor mesmo, HVAC, ele é infinito em possibilidades. A profissão é infinita em possibilidades. Então muita gente ainda está beirando a superfície, não conhece profundamente a profissão. Aqueles que se interessam realmente pela profissão, se conectam a ela por uma empatia e buscam conhecimento, e buscam se aprofundar, as oportunidades são incríveis, elas são quase instantâneas. Se você realmente se posicionar, aí é uma questão de querer, é uma questão de cada um. Você se posicionar, porque o que eu quero para a minha vida de melhor? Essa profissão me dá a possibilidade de eu aprender e de eu prosperar por minha conta própria também. Ou não. Luizão, você acha que o mercado também é um pouco preguiçoso por causa da cultura do instalador? Porque eu conheço muita gente que não desperta esse interesse de buscar informação. Porque é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. É um pouco complicado também, eu vou ver o lado do fabricante, de às vezes o cara monta uma estrutura, monta uma palestra, investe dinheiro, tempo, mobiliza uma equipe e o pessoal não vai no treinamento. Então assim, é complicado também isso, né? Eu vou te dar um exemplo bem nítido, uma coisa que me chateia muito, a gente tinha uma academia LG muito bem estruturada no Rio e fechou por falta de procura. Então assim, eu acho que o instalador também, se ele quer um resultado melhor, ele tem que brigar mais por isso. Até porque se ele batesse mais na porta do fabricante, de repente o fabricante estava ouvindo. E vindo com mais qualificação, e vindo com mais treinamento, apesar de que hoje a gente não pode falar isso, que a gente está praticamente no mar de rosas, né? A gente está vendo a LG, a Fontaine, a Midea Kai, se mobilizando ações para poder...
de trazer para a profissão realmente pessoas que têm interesse em construir. Luizão, Camarada construir uma carreira, né? o que pra gente fechar, porque senão a gente vai ficar aqui umas 30 horas, não é não? Tem muita história aí, não tem, Luizão? Pô, você podia montar um blog, cara. Um blog e contar essas histórias suas. Eu estou tentando fazer, na realidade, eu estou tentando fazer um trabalho voltado para a classe, trazer hoje é onde o fluxo, o tráfego é maior. Eu acho que o blog é bem interessante, mas eu acho que a rede social, o Facebook hoje, eu criei uma página, Tecnologia em HVAC. Tecnologia e essa em HVAC. página e o grupo que está vinculado a ela é exatamente um portal ali para discussões. Sim. Em todos, e isso pertinente a todo tipo de assunto que esteja ligado ao segmento. Não só um refricode que vocês vão ver no fundo da capa, mas o refricode é uma bandeira minha. É uma bandeira minha, não de criação minha, de criação do Rafael Macari, mas é uma bandeira minha que eu abracei para levar adiante, porque eu acredito extremamente na Eu tecnologia. sei disso. E eu acredito que a tecnologia realmente pode elevar o nível do técnico. Deixa eu te fazer uma pergunta, para fechar. O que significa refrigeração para você? Minha vida. Pô, legal, cara, legal. Luizão, Minha vida. obrigado aí, meu camarada. Galera, curte lá a página lá. Como é que é o nome da página? Tecnologia em HVAC. Tem grupo também. Show. Abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Uou! Arrasou! Chora não, rapaz. Não vai chorar não.